Pois bem, continuando aqui, constitucionalismo na parte 2, nós vamos continuar aqui com o constitucionalismo moderno, falando um pouco sobre as características dos Estados Unidos, do constitucionalismo americano. Surgimento das colônias de povoamento motivado por perseguição religiosa. É muito enraizada a ideia de que a limitação do arbítrio dos governantes e a proteção das minorias é necessária. Institui o Estado Federal, adota o sistema presidencialista e é a ideia de freios e contrapesos associada à separação dos poderes. Sarmento aponta que o modelo constitucional americano visa conciliar o vetor democrático, autogoverno do povo, e o vetor liberal, contenção do poder das maiorias para a defesa dos direitos das minorias. Não atribui à Constituição o dever de dirigir o futuro do país. Basta a organização do Estado e a imposição de limites à ação dos governantes. A Constituição é uma norma jurídica e pode ser invocada pelo Poder Judiciário na resolução de conflitos, mesmo que isso implique em restrição de poderes das maiorias representadas no Legislativo e no Executivo. É importante lembrar aqui no constitucionalismo americano o caso Marvin versus Madison, de 1803, o marco da criação do controle de constitucionalidade. Permite que juízes invalidem leis que ferem a Constituição. Depois vocês dão uma verificada nesse caso aqui, né? Mas a partir desse caso, Marbury versus Madison, né? É que se cria a questão do controle de constitucionalidade, né? Que é o controle ali das leis pelo Poder Judiciário. Novelino aponta as inovações e as principais características do constitucionalismo americano. Vamos ver aqui as características. A criação da primeira Constituição escrita e dotada de rigidez, né? Que é aquele processo mais rigoroso para a modificação das normas constitucionais. A ideia de supremacia da Constituição, a instituição do controle judicial de constitucionalidade, o caso Marbury versus Madison, né? A forma federativa de Estado, que seriam entes autônomos, isso é forma federativa de Estado, né? Sistema presidencialista, né? O presidente ele acumula funções administrativas e de chefe de Estado. A forma republicana de governo, que é a questão da eletividade, né? Ou da temporalidade do governante. O regime político democrático, o poder ele emana do povo por seus representantes. A rígida separação e o equilíbrio entre os poderes estatais, legislativo, executivo e judiciário, sistema de freios e contrapesos, o fortalecimento do poder judiciário e a declaração de direitos das pessoas humanas. Algumas observações. As etapas francesas e americana constituem o chamado constitucionalismo clássico, influenciada por pensadores iluministas e pelas revoluções do século XVIII. Após surgem as primeiras constituições escritas e rígidas, dotadas de supremacia em relação às outras normas jurídicas e orientadas por princípio decorrente do conhecimento teórico científico, segundo Novelino. A partir do século XVIII, a consolidação dos direitos de primeira dimensão. Pois bem, e o constitucionalismo liberal burguês? Foi o movimento político
jurídico que buscou limitar o poder absoluto dos monarcas, consolidando a ascensão da burguesia nos séculos XVIII e XIX. Vai tratar da proteção dos direitos fundamentais. Dependia da limitação do direito dos poderes, limitação de poderes do Estado. Os pilares do constitucionalismo liberal burguês são proteção da propriedade privada, separação dos poderes, garantia de liberdades individuais, defesa do Estado mínimo. O Estado ele é visto como um adversário e como algo que deve ser limitado em prol da liberdade individual. Ocorre que essas liberdades e garantias não eram efetivas para as parcelas menos abastadas da sociedade, segundo Sarmento. Seriam os pobres, né? As pessoas menos desfavorecidas financeiramente. Isso daí apenas prestigiava as donas de terra, né? Os burgueses, as pessoas que tinham mais poder financeiro. Né? Então, assim, esses questionamentos, né, contra o poder, né, eram mais para proteger a classe deles. Daí nós temos o constitucionalismo social do século XIX, que ele é percebido pela incorporação constitucional dos valores do Estado social. É uma parte importante, né, da conquista dos direitos. E são contribuições que, além de tratar da estrutura do Estado e de direitos individuais, interferem na disciplina de temas como economia, relação de trabalho e família. Eles protegem direitos de segunda dimensão. Nós falamos anteriormente de direitos de primeira dimensão, né? Pois agora nós tratamos de direitos de segunda dimensão. Direitos de primeira dimensão são direitos individuais, direito à vida, direito de ir e vir, né? E os direitos de segunda dimensão já são direito ao trabalho, nós vamos ver aqui na frente, direitos econômicos, né? Protege direitos de segunda dimensão. Sarmento explica que o constitucionalismo social não renega os elementos positivos do liberalismo. A sua preocupação com os direitos individuais e com a limitação do poder, mas antes pugna por conciliá-los com a busca da justiça social e do bem-estar coletivo. Ele implica a adoção de perspectivas que enriquece o ideário constitucionalista, tornando mais inclusivo e sensível às condições concretas da vida do ser humano, no afã de levar suas promessas de liberdade e dignidade também para setores desprestigiados da sociedade. Contribuição do socialismo utópico e científico e da doutrina social da Igreja Católica. Progressiva extensão no voto até o sufrágio universal. Possível democratização da política. Busca da superação do antagonismo existente entre a igualdade política e a desigualdade social. Trata-se de impedir que a desigualdade dos recursos dite quem realmente manda na política, né? Então ele abre ali aquela questão da questão de votar, isso é votado para que as minorias também participem ali do comando do Estado. O Estado passa a incorporar funções ligadas à prestação de serviços públicos e à interferência na economia, regulando o mercado. Nós temos a Constituição Mexicana de 1917, que é a primeira Constituição a incluir os direitos trabalhistas, né, ao lado dos direitos fundamentais, e a Constituição de Weimar, a Constituição Alemã, né, de 1919, democracia social, consagra os direitos econômicos e sociais. Ou seja, o constitucionalismo social ele é percebido pela incorporação constitucional dos valores do Estado social. São constituições que, além de tratar da estrutura do Estado e de direitos individuais, interferem na disciplina de temas como economia, relação de trabalho e família. Surge o controle de constitucionalidade concentrado. O Tribunal Constitucional é incorporado à Constituição Austríaca de
920. Vencido o constitucionalismo moderno, entramos agora no constitucionalismo contemporâneo ou o neoconstitucionalismo. E o que o neoconstitucionalismo contemporâneo ele vai contemplar, né? É um modelo jurídico que busca a máxima eficácia da Constituição, tratando-a como centro de todo o sistema legal. É a transição da soberania da lei para a soberania da Constituição. Surge após a Segunda Guerra. A noção de dignidade humana ganha muito relevância e passa a integrar o núcleo do constitucionalismo contemporâneo dos direitos fundamentais e do Estado constitucional democrático, segundo Novellino. Quais são os pilares do constitucionalismo contemporâneo, então? A força normativa. A Constituição passa a ser a lei suprema. Voltado aqui, né, toda a Constituição. A lei fica como segundo plano aqui. A Constituição que dita as normas, né, gerais ali e de direcionamentos. Centralidade dos direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana como valor supremo. Neoconstitucionalismo. Constitucionalismo contemporâneo, né? Rematerialização, inclusão dos valores e princípios éticos, justiça e solidariedade no texto constitucional. O texto constitucional passa a integrar esses valores de justiça e solidariedade. Ativismo judicial, maior protagonismo do poder judiciário na interpretação das leis e na proteção das minorias. Essa questão da interpretação do poder judiciário, das leis, né, é uma questão aí que ela é polêmica, né? Porque o judiciário ele passa a dizer o que é constitucional e o que não é, né? Fica nas mãos do STF ali definir a questão da constitucionalidade da lei. Tira praticamente da mão do povo, né? Através dos seus representantes eleitos de forma democrática, né? E passa a uma restrita parcela, que é o judiciário ali, a dizer o que é constitucional ou não. Então, tem minhas certas dúvidas acerca dessa interpretação, apesar de ser a parte técnica, né, jurídica ali, mas meio que desprestigia o que o povo resolveu adotar. É só uma opinião minha. Então esse é o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Lá na frente nós vamos estudar a questão do constitucionalismo moderno. Mas antes disso nós vamos verificar alguns conceitos. Antes de entrar no constitucionalismo moderno. Conceitos que podem ser cobrados em provas, né? E que é bom que nós fiquemos atentos a eles. Então tá aqui os conceitos, né? Conceitos importantes do constitucionalismo. Rematerialização constitucional, nós vamos verificar o que é. Transbordamento constitucional, o que é transbordamento. Transformações do Estado de Direito. The Rule of Law, governo das leis e não dos homens. Eu tentei meio que traduzir aqui, ó, The Rule of Law. Não sei falar inglês, eu escrevo em português para tentar falar certo. Esse termo aqui ele é alemão. Rechat, não sei falar esse termo aqui, termo alemão que significa literalmente Estado de Direito. Esse termo aqui é francês, let legal, Estado legal e let do droit. Eu vou só lembrar pelo que está escrito quando vinha a questão aqui, o conceito. Estado legal e Estado de Direito. Estado social, conceito de Estado social e conceito de Estado democrático. Vamos verificar o conceito de rematerialização constitucional. O que vem ser a rematerialização constitucional? Esse conceito ele surgiu no contexto do neoconstitucionalismo, constitucionalismo moderno, né? Esse conceito surgiu no constitucionalismo, no neoconstitucionalismo. Seria a
imposição de diretrizes, opções políticas e amplas esferas de regulação jurídicas estabelecidas em normas e vagas e imprecisas que vinculam o legislador em relação à forma e ao conteúdo das normas jurídicas que serão produzidas. É a passagem de uma Constituição puramente formal para a Constituição material. Esse conceito que é importante. Rematerialização constitucional. Vou grifar ele aqui. Né? É a passagem de uma Constituição puramente formal, né, o procedimento, para uma Constituição material, conteúdo de valores. Com a rematerialização, o texto constitucional fica carregado de princípios como dignidade da pessoa humana, justiça social, solidariedade. Os princípios e direitos sociais passam a ter aplicação imediata, força normativa. Um outro assunto que nós vamos ver é a aplicação das leis constitucionais lá na frente, né? E o transbordamento constitucional. Vamos ver aqui. Ela passa a influenciar todo o ordenamento jurídico, podendo ser aplicada de forma direta, né? É a influência, né? É os princípios constitucionais, o que existe dentro da Constituição, né? Afetando de forma direta ali o caso concreto ou até mesmo as leis ali, né? A gente sabe que as leis elas não devem contrariar a Constituição sob pena de inconstitucionalidade, então elas estão ali, as leis foram feitas de acordo com o que está escrito na Constituição. Transformações do Estado de Direito. O que é isso? O Estado Liberal de Direito, estabelecido em decorrência da Revolução Francesa. A transformação do Estado de Direito. Né? Limitação do Estado pelo direito. Principais características das transformações do Estado de Direito. Os direitos fundamentais basicamente correspondem aos direitos da burguesia, liberdade e propriedade. Era o que representava na antiguidade, né? Só que com o constitucionalismo, com a evolução do constitucionalismo, passou também a integrar as parcelas menos favorecidas. A intervenção da administração pública somente pode ocorrer dentro da lei, princípio da legalidade da administração pública. A intervenção aqui, né? A administração pública vai intervir no particular somente se estiver dentro da lei. É positivado. A limitação pelo direito se estende ao soberano, que ao se transformar em órgão do Estado também passa a se submeter ao império da lei. O Estado, né, ele se transformou ali em um Estado de direito. O soberano, para os países que têm ainda ali rei, rainha, como a Inglaterra, eles estão também sob o crivo da lei. O papel do Estado se limita à defesa da ordem e seguranças públicas, sendo o domínio econômico e sociais deixados à esfera da liberdade individual e de ocorrência, Estado mínimo. E o que seria o The Rule of Law? Vamos verificar aqui. O termo é governo das leis e não dos homens, né? Logo se entende que as leis aqui é que imperam. E as leis a gente entende que elas não são unilaterais, né? Elas são aplicadas a todos. Para Canutilho, o Estado de Direito desdobra-se em 4 significados fundamentais que limitam o poder estatal e garantem liberdade. Governo das leis. O Estado de Direito desdobra-se em 4 significados fundamentais que limitam o poder estatal e garantem a liberdade. Obrigação da observância de um processo justo, legalmente regulado, quando se estiver de julgar e punir os cidadãos, privando-os de sua liberdade e propriedade, princípio do devido processo legal. Quando falar em governo das leis, ou the rule of law, lembrar do devido processo legal. A proeminência das leis e de costumes do país perante a discricionariedade do poder real. A sujeição de todos os atos executivos à soberania do parlamento. Igualdade de acesso aos tribunais por parte dos cidadãos a fim de se defenderem os seus direitos segundo os princípios de direito comum dos ingleses, common law, e perante qualquer entidade
indivíduos ou poderes públicos. O termo aqui, o próximo termo é Rechtsstaat, né? Termo alemão que significa Estado de Direito. Caiu aí o termo Rechtsstaat, né? A gente já vai linkar no que a gente vai verificar aqui na frente. O Rechtsstaat, o que é que ele vai falar? Surgiu na Prússia e se baseia na impessoalidade do poder. A questão da impessoalidade aqui. Rechtsstaat. Todos são seus servidores e somente o Estado é soberano. A lei é entendida como sendo a vontade do soberano, o Estado. Não impõe limites ao poder do Estado. Direitos individuais são concebidos como sendo uma autolimitação por parte do soberano. É o Estado que impõe os limites e ele próprio, e não os indivíduos. Né? Que é uma ênfase ao Estado. Sem o Rechtsstaat, uma observação que eu coloquei aqui. Viveríamos sob a incerteza do autoritarismo. Ele é a garantia de que, se você entra em uma disputa com o governo, o juiz decidirá com base na lei e não na vontade política do governante de plantão. Esse outro termo aqui, letar legal e letar de droit. Essa parte aqui é interessante. Vou copiar para cá para a gente verificar. Aqui. Podemos entender a transição do Estado legal para o Estado de direito. Aqui, do Estado legal, que é Estado, para o Estado de direito. Como a passagem de um sistema onde a lei é soberana para onde a Constituição e os direitos humanos são soberanos. Então, quando esse termo surgir aqui na alternativa, é a passagem da lei para a Constituição. Estado de direito, né? Do Estado legal da lei para o Estado de direito, de Constituição a Constituição passa a ser soberana. O letar legal, aqui o Estado legal, surgido após a Revolução Francesa, este conceito foca na soberania do parlamento. E o Estado de Direito, este conceito é mais moderno e sofisticado. Ele surgiu para corrigir as falhas do Estado legal, especialmente após se perceber que a maioria dos parlamentares poderiam aprovar leis terríveis. Né? Eu fiz uma crítica aqui, né? Mas logo atrás, sobre a questão do controle de constitucionalidade do judiciário, mas realmente pode ocorrer também essa questão aqui dos parlamentares aprovar leis absurdas. E a questão do judiciário ali é meio para equilibrar a questão da lei, né? Mas às vezes eles interpretam a bel prazer deles. Enfim, a princípio o sistema francês não deixava margens para que os juízes adjudicassem a Constituição. A ideia do Estado de Direito completa o Estado legal, transformando as garantias de natureza política em garantias legais. E o conceito de Estado social? É um Estado capitalista, marcado pela intervenção no âmbito social, econômico e laboral, que exerce um papel decisivo na produção e distribuição de bens, que garante um mínimo de bem-estar para todos e que estabelece um convênio global implícito de estabilidade econômica, seria o Estado social. O Estado democrático de direito, caracterizado pela introdução de novos mecanismos de soberania popular. Vou copiar para cá o conceito. A garantia jurisdicional da supremacia da Constituição, a busca pela efetividade dos direitos fundamentais e a ampliação do conceito de democracia, segundo Novellino. A limitação do poder legislativo, não apenas no aspecto formal, modo de produção de direito, mas pelo âmbito material, fiscalizando a compatibilidade do conteúdo das leis com os valores consagrados na Constituição, controle de constitucionalidade aqui, né? Imposição constitucional não apenas de limite, mas também de deveres ao legislador. Implicação direta da Constituição com o reconhecimento definitivo de sua força normativa, dentre outros aspectos.
Características do Estado Democrático de Direito. E, quase chegando no fim, vamos falar aqui sobre o constitucionalismo moderno, ou neoconstitucionalismo, que é também um conceito contemporâneo, visto no conceito contemporâneo, ou pós-positivismo. Um desses conceitos aí, um desses conceitos vai ser cobrado com certeza. Então surge uma nova perspectiva do constitucionalismo a partir do século XXI. Então essa história, né, de constitucionalismo ela vai se renovando ao longo da história. A partir do século XXI. O pós-positivismo pode ser visto como um marco teórico do neoconstitucionalismo. O pós-positivismo pode ser visto como um marco teórico do neoconstitucionalismo. Busca-se associar a ideia de constitucionalismo não apenas à limitação do poder público, mas também à eficácia da Constituição, especialmente em relação à concretização dos direitos fundamentais, segundo Lenza, né? A questão da eficácia ali, se realmente está produzindo efeitos, a questão da Constituição. Moura Angra. O neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para implantação de um Estado democrático social de direito. Ele pode ser considerado como um movimento caudário do pós-modernismo. Dentre as suas principais características podem ser mencionadas: positivação e a concretização de um catálogo de direitos fundamentais, onipresença dos princípios e das regras, inovações hermenêuticas, desinficação de força normativa do Estado, desenvolvimento da justiça distributiva. Lenza destaca os principais pontos do neoconstitucionalismo. Estado constitucional de direito. A Constituição é o centro do sistema, marcado por uma intensa carga valorativa. A Constituição é vista como uma norma jurídica superior, central e imperativa. Conteúdo axiológico da Constituição. Há uma incorporação explícita de valores e opções políticas, especialmente para a promoção da dignidade humana e direitos fundamentais. Concretização dos valores constitucionais e garantia das constituições dignas mínimas. Reaproximação entre direito e a ética, a moral e a justiça, dentre outros valores. Barroso indica 3 marcos fundamentais para esta evolução: marco histórico e marco filosófico. O marco histórico seria a formação do Estado Constitucional do Direito, que se consolida ao longo do século XX. E o filosófico, centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação do direito e da ética. Temos o marco teórico também, conjunto de mudanças que incluem força normativa da Constituição e a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional. Então nós temos tem muita atenção para o constitucionalismo moderno, o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, com relação a esses conceitos já lidos, né? Estudar com calma ele, verificar nas questões de que forma que eles são cobrados, nós vamos verificar, nós vamos resolver questões, né? E nós vamos identificar o neoconstitucionalismo, né? Ou constitucionalismo moderno. Por fim, nós vamos tratar do constitucionalismo democrático latino-americano. É muito fácil, né? Isso daqui é bem pequeno, mas que é um constitucionalismo inovador que pode ser cobrado também. O novo constitucionalismo democrático latino-americano. Temos como exemplo aqui a Constituição da Bolívia e do Equador, né? A qual nós vamos já destacar aqui as suas características. O novo constitucionalismo democrático latino-americano são as constituições da Bolívia e do Equador, que sedimentam a ideia de Estado pluracional, ou seja, reconhece o direito à diversidade cultural e à identidade, especialmente em relação à população indígena. Esse conceito plurinacional diz que dentro de um único país podem coexistir várias nações com identidades próprias. Então esses países aqui
eles, nas suas constituições, né, está previsto lá esse direito. É profundamente intercultural, segundo Lenza explica. Olha. Na Bolívia, por exemplo, na Bolívia, a Constituição de 2009, o país mudou oficialmente seu nome para Estado Plurinacional da Bolívia. Reconhece 36 línguas oficiais, além do espanhol, e permite que comunidades indígenas apliquem suas próprias leis e autoridades em seu território. Né? É uma curiosidade aqui que são várias leis, né, dentro de um território. Não é uma Constituição que nem impera ali no Brasil, que rege todo o território. O Equador, a Constituição de 2008, define o Estado como intercultural e plurinacional, sendo a primeira Constituição do mundo a dar direitos legais à natureza Pachamama. Bem, esses foram os apontamentos feitos acerca do assunto constitucionalismo, né, até a atualidade, e esperamos que o que vier nas questões nós estejamos amparados, né, com tudo que a gente viu aqui. Caso a gente veja alguma coisa nas questões, nós vamos acrescentando aqui algum tópico desse sumário aqui, né, tirando as dúvidas lá nos comentários também, tá bom? Valeu, é isso. Estaremos postando outros materiais aí de outras matérias, né, direito penal, processo penal e outras matérias aí voltadas ao direito, para que nós possamos continuar e avançar nos nossos estudos. Valeu, até a próxima.